Oi pessoal, tudo bem? Beleza? Eu espero que sim, professora Carol aqui. Então, gente, vamos falar aí, né? Comentar um pouquinho sobre o que eu falei com vocês em sala, em aula. Na parte de química, nós lembramos separação de misturas. Estão lembrados? Nós temos aí as substâncias puras, as substâncias simples e as substâncias compostas. As substâncias puras são aquelas formadas, né, por um único tipo de molécula. Então, por exemplo, H2O, água. Para a gente poder falar que a água é pura, eu preciso ter apenas água naquele recipiente, diferente da água que a gente bebe, tá? A água potável, ela não é pura, ela é H2O mais alguns gases e sais minerais, tá? Tanto é que a gente chama de água mineral, né? A água aí que a gente bebe, normalmente a gente compra em garrafinha e tudo mais. Sobre substâncias simples, são aquelas formadas por apenas um elemento. E as substâncias compostas, 2 elementos ou mais. Isso significa o quê? A água é uma substância composta, né? H2O. 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Tenho 2 elementos, substância composta. Sobre as misturas, nós temos as misturas homogêneas, que são aquelas que a gente vê uma fase só a olho nu no microscópio, né? O que é fase? É o que eu tô vendo. Então, se eu pegar ali bastante água e diluir um pouquinho de açúcar, aquele açúcar vai dissolver completamente. Eu vou ver só apenas uma fase, que é a fase da água, tá? Então, é uma mistura homogênea. E se eu estiver falando de uma mistura heterogênea? Hétero significa diferente. Então, eu vejo 2 fases ou mais, tá? A olho nu no microscópio. Por que eu tô falando isso? Porque o leite, quando a gente olha o olho nu, parece que ele é uma mistura heterogênea, mas não é, galera. Quando eu boto no microscópio, eu consigo ver ali moléculas de gordura, por exemplo. A gente vê ali também substâncias que vão formar a nata, tá? A mesma coisa acontece com o nosso sangue. Vocês sabem que o nosso sangue é formado de quê? Plasma, que é a parte líquida, e elementos figurados, plaqueta e células sanguíneas. Então, quando você olha o olho nu, né, quando tira ali o nosso sangue, parece que é uma coisa só, uma fase só. Quando a gente coloca o microscópio, a gente vê que não. Mas existem exemplos mais simples, como, por exemplo, água e óleo. Logo, né, como o óleo não se mistura com a água, a gente consegue ver 2 fases. Cuidado com algumas pegadinhas de prova também, tá? Por exemplo, água com gás. Gente, você vê a parte líquida e você vê o gás da água. Isso significa que é uma mistura heterogênea, porque você está vendo 2 fases. Outro exemplo também que a galera cai é água com gelo. Veja, o gelo pode ser feito de água, mas você está vendo ele ali, né? A partir do momento que você coloca um cubinho de gelo num copo d'água, você vê 2 fases, a líquida e a sólida. Então, é heterogêneo, tá? Cuidado com essas pegadinhas de prova aí. Falando sobre separação de misturas, nós temos aí separação de misturas homogêneas, como por exemplo a evaporação, que é de sólido e líquidos. O que você faz? Você simplesmente deixa o líquido evaporar. Isso acontece com sal de cozinha, tá? Quando a gente passa ali nas salinas, a gente consegue observar isso. Então, eles simplesmente pegam a água salgada, colocam em tanques e deixam ali expostas ao vento, ao sol. Logo, aquela água vai evaporar, né? E vai ficar somente o sal. Só que você só pode usar esse método aqui quando você não quer usar o solvente, né? Quando você não precisa da água, você quer extrair apenas o sal. Destilação simples, galera, essa aqui tem que estar no coração e na mente de vocês, porque ela cai demais. Geralmente, todo ano, o Cefet costuma cobrar uma questão sobre isso. Ela é utilizada para separar substâncias sólidas, né, de um solvente ou líquido e líquido. Sempre substâncias homogêneas. Como que você vai separar? Você vai separar por meio do ponto de ebulição, tá? Então, vamos supor que a gente vai separar ali a água da açúcar, a água com açúcar dissolvido. Eu coloco num balão, esse balão vai ser aquecido por uma chama, na pontinha dele vai ter um termômetro, porque eu tenho que saber o ponto de ebulição, né? Depois, um condensador conectado a ele, e do outro lado eu tenho outro recipiente. Por quê? Nós sabemos que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, eu aqueço essa mistura, né,
até 100 graus Celsius, a água evapora, depois ela condensa aqui e ela volta ao estado líquido, caindo no próximo recipiente. Nesse balão, quem vai sobrar? O açúcar. Gente, isso aqui é utilizado para separar água e sal, água e açúcar, também para tirar álcool das bebidas. Então, por exemplo, peguei o vinho, quero destilar, quero tirar o álcool dele. Eu vou fazer isso. Para separar água e álcool, tá? São exemplos aí que podem cair na prova de vocês. Destilação fracionada. Na destilação fracionada, a gente também vai se ligar nos pontos de ebulição. Só que nesse momento aqui, eu quero tirar vários derivados de um único produto, onde a gente tem isso clássico. Do petróleo, né? Petróleo. Então, por exemplo, se eu pegar o petróleo e aquecer a 20 graus Celsius, eu já consigo tirar aí o gás natural. Se eu continuar aquecendo, por exemplo, a 140, eu tiro os combustíveis dos veículos, ok? Então, o exemplo mais clássico, que costuma cair em prova mesmo, é o petróleo, tá? Então, extração ali dos derivados de petróleo, destilação fracionada. Por que fracionada? Porque eu vou ter, no local de ter aquele recipientezinho, né? A gente tem um fracionador, então é como se fosse um tubo gigante com vários andares. Aí, cada andar vai servir para tirar um tipo de derivado. Ventilação, esse método aí também é bem conhecido, principalmente pelas avós. Minha avó fazia sacolé. Ela fazia sacolé de amendoim. Então ela colocava o amendoim para torrar com a pele, né? Que eles chamam de pele, mas na verdade é a casca. E aí você quer separar, né? O amendoim da pele. O que você vai fazer? Depois que torrou, aquela pele ali, ela vai soltar. E aí você simplesmente vem e assopra. Vocês já devem ter visto alguém fazer isso, né? Nem que seja um vendedor assim de doce na rua. Tem aquele moço que aquelas pessoas, né, que ficam fazendo ali amendoim caramelizado e tudo mais, vocês devem ter visto esse processo. Então, eu separo sólido por meio de uma corrente de ar. Peneiração. Peneiração a gente utiliza demais, né? Tanto a gente utiliza ali na cozinha, quanto a gente vê o pessoal de obra fazendo também, que é simplesmente você separar dois sólidos de tamanho diferente por meio de uma peneira, tranquilo. Por exemplo, separar ali a areia de pequenas rochas. Geralmente pedreiro vai lá e faz isso, né? A gente consegue ver no dia a dia também. Catação. Catação é um método manual para separar sólido e sólido. Então, antigamente a galera catava feijão. Não sei hoje em dia, porque o feijão que eu compro não precisa catar. Mas vinha aí feijão com muitas pedrinhas ou então grãozinhos que não estavam tão bacanas. A gente ia lá e catava, tá? Levigação. Dos que caem, levigação também aí tá em alta. Eu separo sólidos agora por densidades diferentes. Clássico de prova. Separar o ouro, tá? Então, para você extrair o ouro, você utiliza aí o método de levigação. Você utiliza essa cambuquinha especial e aí ela vai vir, né, areia, ouro, um monte de coisa que não interessa. Aí, simplesmente, a pessoa vai lá, meio que lava isso aí, né? Utilizando corrente de água, e o que é mais denso fica no fundo. O que é mais denso? Ouro. A areia, o resto vai tudo embora com a água. Agora o ouro ele fica ali no fundo. Então o nome desse processo de extração do ouro é levigação. Temos também a dissolução. Essa dissolução, ó, dissolver, né? Já lembra dissolver? É para separar também dois sólidos, por exemplo, areia e açúcar. O que eu faço? Eu tenho grãos de areia e de açúcar. Eu vou lá e jogo água, jogo um solvente. Por quê? O açúcar vai dissolver nessa água e aí eu consigo depois separar em outro recipiente. Bom, eu vou ficar com areia em um, água com açúcar no outro. E aí vocês sabem, né? Se eu quiser extrair esse açúcar puro, eu vou ter que usar outro método de separação, como a destilação simples, né? Que eu falei lá no começo. Filtração também é clássico do nosso dia a dia, tipo passar um café, às vezes fazer um chá, né? Então você vai separar ali sólido e líquido, tá? Bem tranquilo. Decantação. Gente, decantação tem que também estar no coração e na mente de vocês. Beleza? Já é uma separação aí de mistura também heterogênea.
De que forma? Densidades diferentes. Eu posso separar líquido e sólido ou líquido e líquido. Exemplo clássico de prova, óleo e água. Quero separar óleo e água, eu vou fazer uma decantação. A decantação normal é simplesmente você deixar ali aquela mistura parada. Aí, por exemplo, tem água e areia. Você simplesmente deixa aquela mistura parada, a areia vai decantar, ou seja, a areia vai para o fundo. Mas nesse caso aqui específico, do óleo e da água, a gente está falando de usar aparelhos no laboratório. Esse aparelhinho aqui, o nome dele é funil de bromo, e ele tem tipo uma torneirinha. Então, o óleo, ele costuma o quê? Subir, porque ele é menos denso. Como ele sobe, a água fica embaixo, você abre a torneirinha e você consegue extrair a água, depois você fecha quando termina de extrair e deixa o óleo ali no funil de bromo. Pronto, separou. Separação magnética. Separação magnética pouco cai em prova, mas é bem tranquilo. Significa você separar metais através de um ímã. E é onde isso é aplicado no nosso dia a dia. Por exemplo, escombros. Tem escombros ali de um prédio e você quer pegar todos os metais para você reaproveitar. Você manda um guindaste, né, com um ímã gigante. Esse ímã vai passando, por onde ele for passando, ele vai atraindo ferro. Bem tranquilinho. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver qualquer dúvida, a gente tira na próxima aula. Agora, a gente vai falar de física, né? Vamos voltar ali para o nosso conteúdo de física. O que a gente viu até o momento? Movimento retilíneo uniforme. O que significa isso? Que é um movimento em linha reta, onde a velocidade não se altera, portanto, ela é constante. Por isso que ele tem o nome de uniforme. Nós falamos sobre o cálculo de velocidade, mas também existe a função da posição. E aí, para ajudar a gente a decorar, a gente vai usar sempre algumas frases, algumas palavras, como, por exemplo, sorvete. O que significa o sorvete? S é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo, tá? Isso aqui é fórmula, ou seja, vai ser sempre assim padrão. Vamos ver aí como é que funciona um gráfico, por exemplo, do movimento retilíneo uniforme. Nós temos aí reta, igual eu falei para vocês, e o que acontece? Com o passar do tempo, você altera a posição do seu móvel, concorda? Por exemplo, eu vou daqui para Bangu, moro em Realengo. Aí daqui para Bangu, eu levo mais ou menos 15 minutos. Ao longo do tempo eu não vou mudando de local, então, daqui a 5 minutos eu estou atravessando o viaduto de Realengo. Daqui a 8 minutos eu estou ali em Guilherme da Silveira, que é o que fica aqui intermediário, né? Aí daqui a 15 minutos eu chego ao shopping de Bangu. Eu não vou alterando a minha posição, meu deslocamento com o passar do tempo. É isso que vocês estão vendo no gráfico, ó. Por exemplo, no tempo 3 segundos, esse móvel estava na posição 60 metros. Já no tempo 9 segundos, ele estava na posição 180. Lembrando que nós temos a posição inicial e final, né? A variação disso a gente chama de delta, tá? Então, vamos olhar esse gráfico aqui. De onde o automóvel saiu? Do tempo 0, na posição 0. Onde ele parou de contar, né? No tempo 12, na posição 240. Essas são as interpretações que a gente pode fazer do gráfico. Velocidade, pessoal, geralmente não cai. Gráfico de velocidade. Por quê? É muito simples. A velocidade é constante. Significa o quê? Que você vai simplesmente ter um gráfico, né? Com uma linha reta na horizontal. Simplesmente isso, tá? Então, geralmente não cai. Agora, vamos pensar aqui no exemplo do Harry. O Harry, no tempo que ele começou a cronometrar, ele estava na posição 20 metros. Então, isso é a posição inicial dele. Quando ele parou de cronometrar, tinha passado 3 segundos e ele estava na posição 50 metros. Então, T0 é igual a 0, porque começou a contar do 0. TF, tempo final, é igual a 3 segundos. Então, delta T é igual a 3. S0, que foi o S da onde ele saiu, 20 metros.
e velocidade. Aí eu jogo lá no cálculo de velocidade média, ΔV é igual a ΔS sobre ΔT, eu vou achar 10 metros por segundo. Se eu quiser fazer aqui a posição, né, a equação da posição do Helly, qual vai ser? S é igual a 20, que é a posição inicial, mais 10, que é a velocidade, e ela não muda, ela é constante, vezes T. Carol, por que eu tô com duas incógnitas aqui? Porque esse S final, ele é variável, né? Ele vai se alterando ao longo do tempo. E por que o tempo também está como variável? Justamente por isso. Porque o tempo, ele também passa, né? Então, ele também muda. Agora, o que eu não tenho como mudar? A posição inicial e a velocidade. Porque a velocidade é constante e a posição inicial, né? Independente de quanto tempo passe, vai ser sempre a mesma. Se eu quisesse ali ir calculando posição final do Helly de acordo com os tempos. Ó, no tempo 1, ele estava... Eu vou substituir na equação, tá? Ele estava na posição 30 metros. Por quê? Eu pego esse 1, que é um segundo, substituo no T, que é tempo. Aí eu vou ter quanto vai ser a posição dele no tempo 1 segundo. Carol, se fosse 2 segundos, mesma coisa, jovem. Pega ali o tempo, substitui por 2, né, de segundos, e você vai ter o S. S igual a 40. E aí eu consigo traçar um gráfico a partir disso. A parte boa, né, em provas como o Cefet, geralmente o gráfico não cai. Cai mais para vocês fazerem mesmo os cálculos. Mas, gente, vai que, né, vai que cai um gráfico. Aí vocês já têm esse conhecimento. Então, ó, por exemplo, nós vimos, né, ali que no tempo 2 segundos o Helly estava em posição 40 metros. No tempo 3 segundos, o Helly estava na posição 50, tá bom? Bate ali certinho. Esse exercício aqui a gente fez junto. Então, analisa a tabela e calcule o valor da velocidade média. Vocês sabem que velocidade média é ΔS sobre ΔT. O que vocês teriam que fazer? Pega ali o tempo inicial, que foi 1 segundo, e o tempo final. Vocês podem adotar aqui o 4, né? Depois, S inicial 5, S final 20. Joga na fórmula e vai ser feliz. Vocês verão que é 5 metros por segundo. Gente, aqui é um movimento retilíneo uniforme. A velocidade é constante, dependente da posição que o cara esteja. Isso significa o quê? Que se vocês pegassem o tempo 1, posição 5, e o tempo 2, posição 10, jogassem na fórmula, vocês já achariam 5, tá? 5 metros por segundo. Se vocês pegassem tempo 1, posição 5, tempo 3, posição 15, vocês também achariam 5 metros por segundo. Porque a velocidade, ela não muda, ela vai ser a mesma, tá? Ok? Pessoal, nossa aula basicamente foi essa. Qualquer dúvida, a gente pode conversar na próxima aula. Se empenhem, estudem bastante, façam o exercício, tentem refazer aqui os exemplos, as questões que eu tô passando para vocês, tá? É muito importante, vocês sabem, matemática, né, no caso física, que depende dela, não tem como aprender olhando. Vocês precisam exercitar, vocês precisam entender, principalmente interpretar as questões, para vocês poderem ir bem, né, nas avaliações aí, nos concursos que vocês farão, tá bom? Beijo, fiquem bem. Até a próxima.